Shalom e bem-vindos mais uma vez ao Pérolas da Torá. Eu sou o Moré Matan, pastor Matt McKeon, e é uma alegria estar com vocês todas as semanas enquanto estudamos a Torá juntos. Nesta semana, nossa porção da Torá é Behar, e está em Levítico, capítulo 25, e vai até o início do capítulo 26. Ela aborda ensinamentos profundos sobre dois conceitos: o ano sabático e o ano jubileu, ambos relacionados à agricultura, mas também trata de temas como justiça, redenção da terra e redenção das pessoas. Ela fala sobre agricultura e economia, mas também sobre as áreas de justiça e ética. Portanto, falaremos sobre 6 temas principais esta noite e, é claro, temos uma visão messiânica para cada um deles. Então, vamos dar uma olhada no ponto número 1, o ano sabático. A cada 7º ano, a terra de Israel deveria ficar em repouso e toda a atividade agrícola deveria cessar. Esse mandamento enfatizava a confiança na provisão de Deus e promovia a sustentabilidade ecológica. Ele também permitia que os pobres comessem livremente dos campos, promovendo um senso de comunidade e cuidado mútuo. Isso é muito importante. Sabe, nós, como seres humanos, recebemos de Deus o mandamento de descansar e também de permitir que a terra descanse. Se você se lembra, o Senhor disse que se o povo não deixasse a terra descansar, a própria terra os expulsaria dela, e foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram levados para o cativeiro porque não permitiram que a terra descansasse, e essa é a razão pela qual foram levados para o cativeiro por 70 anos. Isso se deve ao fato de não terem permitido o ano sabático durante o período em que estiveram na terra, e por isso foram levados para o cativeiro. Até mesmo a terra precisa descansar. Sabe, é interessante. O fato de fazermos as coisas à maneira de Deus, às vezes nos traz benefícios. Somos advertidos por Azal, os sábios de abençoada memória. Somos advertidos a não pensar que o benefício é a razão para seguir o mandamento. Por exemplo, se você permitir que a terra descanse, que não seja plantada em um ano, então os nutrientes poderão voltar e isso torna a agricultura mais sustentável. Mas essa não é a razão pela qual devemos fazer isso. O motivo é porque Deus ordenou. No entanto, essas leis específicas do ano sabático e do ano jubileu não se aplicam hoje, porque, pelo menos para pessoas como eu, estamos vivendo no exílio e, no que diz respeito a todos, não há nenhum templo de pé neste momento. Portanto, essas regras agrícolas que se aplicam à terra de Israel devem ser consideradas quando houver um templo ou um tabernáculo de pé. Mas é uma coisa espiritual interessante a se pensar: o benefício de seguir os mandamentos de Deus. Agora, de uma perspectiva messiânica, o ano sabático pode ser visto como um símbolo do descanso e da redenção que vem por meio de Yeshua. Assim como a terra recebeu descanso, Yeshua convida todos a virem a ele para descansar. Vemos isso no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 28 a 30. Esse período geralmente reflete uma renúncia ao esforço pessoal, apontando para um descanso espiritual fundamentado na fé na obra do Messias. Lembrem-se, ele diz: venham a ele. Seu jugo é suave, seu fardo é leve, e ele é o único que tem descanso para nossas almas. Número 2, o ano jubileu. A cada 50 anos, a liberdade era proclamada em toda a terra com o toque do shofar. Os escravos eram libertados e as propriedades retornavam aos seus proprietários originais. O ano jubileu restaurava o equilíbrio econômico e enfatizava o conceito de que a terra, por sua vez, pertencia a Deus.
Se vocês se lembram, já ensinei no passado que ouvi de um pastor que disse que levou sua filha a um restaurante e perguntou se poderia comer um pouco da comida dela. Afinal, foi ele quem pagou pela refeição, mas ao perguntar se poderia compartilhar um pouco com ele, ela negou. A comida era somente dela. Bem, nós entendemos essa lição. Tudo pertence a Deus. O que quer que tenhamos, Ele nos deu. Portanto, Ele tem direito a isso. Ele tem o direito de dizer como devemos usá-la. Portanto, o mesmo acontece com a terra, com nossos empregos, com nosso dinheiro e com nossas posses. Tudo isso pertence ao Senhor. Somos apenas administradores dessas coisas. De uma perspectiva messiânica, o jubileu é rico em simbolismo messiânico, representando a redenção e a liberdade definitivas que Yeshua proporciona. No capítulo 4 de Lucas, versículos 18 e 19, Yeshua lê Isaías e declara que ele veio para proclamar o ano da graça do Senhor. Isso liga sua missão aos temas que encontramos no jubileu: libertação, restauração e redenção. Que pensamento maravilhoso é esse! E não consigo imaginar como deve ter sido estar lá na sinagoga quando Yeshua disse: essas palavras se cumpriram hoje, quando vocês as ouviram. Que época maravilhosa teria sido essa! Número 3, a redenção da terra. A Torá tem regras para o resgate de terras, que permitem às famílias recuperarem a propriedade vendida em tempos de dificuldades financeiras. Isso protegia o patrimônio familiar e evitava a criação de uma classe inferior permanente. Acho que isso é tão cheio da graça. Assim como no ponto número 1, falamos sobre o ano sabático para a terra, ele também mencionou o fechamento dos cantos do campo para que os pobres pudessem colher nesses lugares. Veja a graça que existe, a misericórdia, a compaixão que existe. Isso também está em evidência no ponto em que uma família teve de vender suas terras para se recuperar de uma dificuldade financeira. Mais tarde, porém, vemos que, no ano jubileu, essa terra volta para seu proprietário. Que coisa maravilhosa isso! De uma perspectiva judaico-messiânica, essa lei aponta para a redenção messiânica em que todas as coisas serão restauradas. Ela ressalta o princípio de que a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor. Vemos isso no Salmo 24, 1. E no reino messiânico haverá uma restauração de todas as coisas. Vemos isso em Atos, capítulo 3, versículo 21. Yeshua é visto como o Redentor que restaura não apenas a ordem espiritual, mas também a ordem física. Às vezes nós ficamos presos a ter uma mente muito voltada para o céu. Ficamos presos em coisas espirituais. E não há nada de errado em pensar em coisas espirituais. Precisamos fazer isso. Mas lembre-se do que os anjos disseram aos apóstolos quando eles estavam olhando para cima enquanto Yeshua ascendia. Ele disse que voltaria. Talvez eles tenham pensado que ele voltaria imediatamente. Então, eles estavam lá, e o anjo disse: por que vocês estão olhando para os céus? O Rabino Shapira costuma dizer isso. Por que vocês estão com a mente tão voltada para o céu quando há coisas na terra que precisam ser feitas? O que precisamos fazer é permitir que nossos espíritos entrem em sintonia com os céus, mas precisamos trazer esse conhecimento celestial e essa atitude
celestial de volta à Terra. Esse é o objetivo de tudo isso. Precisamos não apenas pensar espiritualmente, mas também fisicamente. Porque há um reino físico que será restaurado a Israel, e haverá um trono físico no qual Yeshua se assentará como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Lembre-se, não se trata apenas de morrer e estar com o Senhor. Trata-se da ressurreição. Trata-se do momento em que o reino é restaurado na terra. Trata-se daquela parte no final do livro de Apocalipse em que a Nova Jerusalém desce dos céus e o céu encontra a terra. Número 4. Proibição contra a usura. Não deveriam ser cobrados juros sobre empréstimos a outros israelitas, promovendo um ambiente de generosidade em vez de exploração. Esse mandamento ajudava a manter a igualdade econômica e a solidariedade comunitária. É crucial sermos justos, corretos e equitativos quando tratamos de questões financeiras. Atualmente, há empréstimos no mundo que têm juros altíssimos. Deveria ser quase um crime cobrar juros tão altos de alguém. Há empresas que ganham muito dinheiro com pessoas que estão em uma situação financeira ruim. Isso não está certo e não é assim que a Torá diz que devemos fazer as coisas. Agora, a Torá não tem problemas com os juros sobre um investimento. Isso é sábio. Yeshua até elogia as pessoas por receberem juros de um banco. No entanto, aqui se refere à cobrança de juros de um israelita a outro israelita. É como na Brit Hadashah, é como no Novo Testamento, quando nos é dito que os crentes não devem levar uns aos outros a um tribunal secular. Isso faz com que o reino pareça negativo, mas também não é uma coisa justa a se fazer. Vamos dar uma olhada na perspectiva dos judeus messiânicos. A proibição contra a usura ressalta um princípio da graça que é central nos ensinamentos de Yeshua. Graça dada gratuitamente, sem expectativa de retorno. Isso é exemplificado na sua morte e em seus ensinamentos sobre amor e bondade incondicionais. Número 5. A santidade dos estatutos de Deus. Os versículos finais de Berrar reiteram a importância de observar os estatutos e decretos de Deus. Essa obediência está ligada à promessa de habitar com segurança na terra, destacando o relacionamento de aliança entre Deus e Israel. Falamos há apenas 2 semanas, na porção da Torá chamada Kedoshim, que devemos ser santos porque nosso Pai é santo. Precisamos ser separados, precisamos ser diferentes do resto do mundo. De uma perspectiva messiânica, essa aliança é cumprida. Essa fidelidade da aliança é cumprida em Yeshua, que obedeceu e cumpriu perfeitamente a Torá. É claro que vemos isso em Mateus 5,17. Os crentes são chamados a viver em obediência à palavra de Deus, não como um meio de ganhar a salvação, mas como uma resposta à graça que receberam por meio do Messias. Falamos sobre isso várias vezes nas últimas semanas, que fazer essas obras de justiça, fazer essas mitzvot, não garante sua salvação. Essa não é a questão. Como recebemos a misericórdia e a graça de Deus, é assim que devemos agir. Vejamos agora o ponto número 6.
a promessa de segurança e paz. A obediência aos mandamentos, especialmente aqueles descritos em Behar, vem com a promessa de paz e segurança na terra. Não se trata apenas de segurança física, mas de plenitude. Veja bem, quando dizemos paz, a palavra em hebraico é shalom, mas ela está relacionada à palavra shalem, que significa completo. Portanto, shalom não significa apenas paz, mas plenitude. É uma visão holística de alguém que está completamente cheio, inteiro e unido. É um bem-estar. Ele engloba o espiritual, econômico, físico e até mesmo social, e de uma perspectiva messiânica. No reino messiânico, a paz e a segurança serão plenamente realizadas. Não haverá mais lugares que consideramos seguros ou protegidos. Todos os lugares da terra estarão seguros. Yeshua é chamado de Príncipe da Paz em Isaías 9:6, e seu reinado é caracterizado pela justiça e pela paz. O cumprimento dessas promessas aponta para um futuro em que o governo de Yeshua restaura toda a criação. Lembre-se, ele é aquele que faz novas todas as coisas. As coisas serão novas e renovadas, seguras e protegidas, inteiras, completas, realizadas e cheias de paz. Concluindo, Behar estabelece o projeto de uma sociedade baseada na igualdade, no descanso e na justiça divina. Essas leis são profundamente simbólicas e não apenas práticas em uma antiga sociedade agrária, mas serão a lei da terra no reino vindouro. Do ponto de vista dos crentes messiânicos, essas leis prefiguram um descanso melhor, uma redenção melhor e uma restauração melhor que é oferecida em Yeshua, o Messias, esclarecendo nosso entendimento tanto das instruções da Torá quanto de seu cumprimento na nova aliança. Há um reino chegando e há um rei que logo estará a caminho. Precisamos anunciar seu reino. Precisamos estar entusiasmados com seu reino, porque, quando ele vier, será capaz de fazer todas as coisas que nossos líderes terrenos tentam prometer. Ele será capaz de proporcionar paz real, estabilidade real e verdadeira igualdade. É ele quem, por meio do qual o mundo foi criado. Por meio dele, tudo foi feito. Portanto, é ele quem tem autoridade para estabelecer as regras e os mandamentos dessa sociedade piedosa. Lembre-se de que a própria Torá diz que as pessoas de outras nações olharão para as leis, os decretos e os estatutos de Israel e dirão: que tipo de nação tem leis e decretos tão bons? Que tipo de Deus eles devem ter? Esse é um conjunto de regras maravilhoso. Sabe, precisamos de limites, precisamos de regras. Funcionamos melhor com algumas diretrizes, e estamos felizes por termos um Deus misericordioso e gracioso que as estabeleceu para nós. Mais uma vez, obrigado por me acompanharem. É um prazer compartilhar a Torá com vocês semanalmente. Peço que compartilhem essa transmissão para que mais pessoas possam assisti-la. Se ainda não o fizeram, inscrevam-se neste canal e curtam este vídeo para que as redes sociais saibam que estamos fazendo a diferença. Muito obrigado. Shalom e tudo de bom para você e sua família.